Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de junho. Sou Dalton Pereira, analista de investimentos. Vamos falar aqui sobre essa boa alta no pregão de hoje, na nossa bolsa. Falaremos também aí sobre as operações que a gente tem aqui em aberto, que é a operação que foi encerrada, destaques do dia, maior alta, maior baixa, e também vou comentar aqui por meio dos comentários da última análise de fechamento do pregão. Peguei aqui 6 ativos, 6 ações para atender aos pedidos de análise de vocês registrados na última análise de fechamento do pregão. Então, de imediato, já peço para que você, se você ainda não estiver aqui inscrito no canal, se inscreva no botão aqui embaixo, você passa a ter uma vantagem, vamos dizer assim, aumenta a prioridade de eu atender o seu pedido de análise registrado aqui. E lembrando, no decorrer dessa análise, deixe seu like, seu joinha, se ela for útil de alguma forma para você, podendo registrar também aqui qual o ativo que você quer que seja analisado para a próxima análise de fechamento aí do pregão. Próximo pregão que é sexta-feira. Vamos lá, vamos começar aqui falando então. Deixa eu só tirar isso aqui, vou colocar aqui a tela cheia, pronto. Beleza. Falando do Ibov, então, começando pelo Ibovespa, alta de 0,99%, ou praticamente 1%, mas 0,99% de alta, sendo exato, fechando em 137.113 pontos, 137.113 pontos. Não conseguiu fechar acima da média, está entre as médias. Aqui até que eu comentei com vocês, quando o preço fica entre as médias, é a região pior operacionalmente, que é onde geram sinais mais falsos, vamos dizer assim, que é onde é uma briga maior entre compradores e vendedores. Aqui você teve um sinal de fundo que foi anulado por esse sinal aqui, que em média, fora da região das médias, o caminho mais provável era de ter aqui mais novas mínimas. O que aconteceu no pregão de hoje? Foi uma máxima superior ao pregão anterior. É um sinal de alta? Não interpreto ainda assim. Tá? Não conseguiu nem fechar ainda acima da média. Fechou ali praticamente em cima da média dos últimos 10 períodos. Enfim, a bolsa está bem indefinida no curto prazo nesse momento. Para gerar uma expectativa um pouco maior de alta, teria que superar os 138.156 pontos. E seria o mais relevante. E para ter algo maior para baixo, apontando até para a região de suporte que vem depois do 135, 130, que é o patamar do 133.400 a 132.871, seria através da oscilação abaixo dessa mínima aqui, que aí já seria até uma saída ali da região das médias, a oscilação abaixo dos 135.564 pontos voltaria a apresentar ali um viés de baixa. Nesse momento, bem lateral, travado a bolsa aí em termos de tendência bem indefinida no momento. Falando aqui agora dos futuros, começando pelo mini índice. O mini índice no pregão de hoje está vindo aí para cima da máxima do pregão anterior, gráfico de 60 minutos fez uma boa recuperação, abriu subindo e girou sinal de alta acima de quê? Daquela região aqui, que o ideal seria essa região aí acima do patamar de 138.510 a 138.560. Ou seja, de ganhar força aqui para cima. Ganhou força e conseguiu fechar acima da média na primeira hora de pregão. E na segunda hora de pregão não perdeu a mínima da primeira e ainda gerou sinal de alta ali na região da média. Um gráfico de 10 ou de 5 minutos vai ter sinal de alta aqui e gerando esse bom movimento de subida. Então foi um cenário que apoiou mais compra. Olhando para o próximo pregão, temos aqui uma correção já leve no gráfico 60 minutos. Ali entre as médias, vou até colocar as médias aqui, umas setas aqui no gráfico 60 minutos, ó, já está até um pouquinho acima das médias. Abriu subindo, proporcionando a superação da máxima do pregão de hoje, que está aqui em 139.750, e passando a proporcionar sinal de alta aí pelo menos acima dos 139.525 pontos, fundo ascendente principalmente, no gráfico 5 ou 10 minutos, fica mais para compra, tentando pegar um movimento para essa região de topo aqui, no primeiro momento para essa região aqui dos 140.570, depois resistência no 141.050. Então são os dois níveis mais importantes de resistência pela frente. Para venda, se abrir caindo aqui, aí teria que apresentar um pouco mais de força. Eu vou até botar aqui no gráfico 5 minutos para mostrar o que seria essa força. É que esse fundo aqui anterior, que tem aqui essa região de topo por aqui. Então abre mais forte caindo e depois passa a proporcionar sinal de baixa aí de topo descendente, preferencialmente para baixo de um patamar de 139.250
pontos, a 139.300, mas abaixo de 250 seria melhor ainda. É o que daria para você buscar uma operação mais de venda. Falando aqui agora do dólar. O dólar no dia de hoje, queda mais forte, queda de 1,13%. O dólar então vai permanecendo com a característica de uma tendência de baixa. O que é a característica de uma tendência de baixa? Não consegue ficar, primeiro, ou respeitar a média ou não conseguir ficar muito tempo acima da média. Fechou um pregão acima e está agora no pregão de hoje com essa queda aí de 1,12% na faixa dos 5.500 pontos. Então o dólar vai gerando um sinal de baixa a favor do que é mais provável que eu venho comentando com vocês, que é a gente vê o dólar buscando níveis de preço aí na faixa dos 5.470, uma região importante de suporte. Depois vai ter outra região de suporte na faixa dos 5.447 e mais abaixo a região dos 5.428. São os principais números de suporte, na minha opinião, para o dólar. Olhando para o próximo pregão em termos de operação de day trade, dá para perceber que o dólar veio forte para baixo e até eu comentei aqui que abaixo dessa região que seria o melhor, né? O melhor cenário ali abaixo de um patamar do 5.541. Ele veio para baixo desse patamar e acelerou o movimento de queda. E agora já são 3 horas que está vindo aqui, indo para a sua terceira hora de forma mais lateral. Fraco aqui, ó, inclusive perdeu esse suporte aqui em termos de fechamento. Abriu subindo, eu ficaria de olho na questão de não ganhar muita força para cima e gerar algum sinal de baixa. Eu focaria em trabalhar na venda, porque essa venda seria uma venda de retomada da tendência de baixa do intraday e de um movimento de baixa do gráfico diário que já é a favor da tendência de baixa. Então é uma operação que pode trazer uma melhor relação risco-retorno. Para buscar a operação de compra, eu só olharia para a compra aqui se realmente apresentar força compradora, um registro aqui de movimento forte por parte dos compradores, retornando para cima de uma região aí na casa dos 5.507 pontos, e aí sim olharia um pouquinho mais com carinho para buscar a operação de compra acima dessa região dos 5.507, fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Falando agora das ações, começando pela PETR4, que fechou o pregão de hoje com alta de 0,8%. Superou a máxima do pregão anterior, é um leve sinal de alta. Eu considero menos relevante porque entre as médias. Então não é aquele sinal que me chama muita atenção para compra. O que eu comentei com vocês aqui que mais me chama, não significa dizer que o papel não vai subir, tá? Apenas que o que mais me despertaria interesse para a compra seria um fechamento acima dos 31,70 e melhor ainda se tiver um fechamento acima dos 31,84. Já são 2 pregões depois dessa mínima aqui que não conseguiu ainda vir para cima. Então, não começou de maneira forte aqui o movimento de subida. Então, dá para avaliar sim, após um fechamento, a possibilidade de se buscar alguma compra no ativo. O que seria realmente ruim para quem está comprado é, primeiro, oscilar abaixo do patamar dos 31,14, pois viria para baixo das médias. Deixa eu só ajustar aqui. Viria para baixo, passaria a trabalhar abaixo das médias, média do gráfico, a média de 10 períodos exponencial e a de maior período é de 50 períodos. Mas o principal sinal ali de perda de força dos compradores viria através da oscilação abaixo dos R$ 30,73. Então, Petro, aí, apesar da alta, nada muito relevante em termos de sinalização de força dos compradores. Olhando aqui para as operações de swing trade, tivemos um encerramento de uma posição comprada chamado aqui violino, tá? Foi em Cirela essa operação. Ciri 3 fechou o pregão de hoje com alta de 2,74%, mas antes dela encerrar, antes dela ter essa forte alta, ela oscilou abaixo do ponto que era um ponto de stop, bateu lá e saiu da posição. O stop que eu tinha reposicionado, tá? Então essa operação foi uma operação com uma perda pequena de 0,91% e o capital total redução de 0,15%. Ela foi lá e fez isso aqui. E isso vai acontecer, tá? Eu vou até mostrar aqui na sequência o ativo que foi quase lá no stop e está bem forte agora, que eu vou falar logo na sequência. Mas nesse momento aqui, então no caso da Série 3, encerrada com a perda sobre o capital total de 0,15%. Então, porque eu já tinha reduzido bastante o stop dela por conta dessa sinalização forte de alta, de ter gerado ali um pivô, de ter gerado fundo, mas terminou ainda voltando aqui para baixo e voltando a subir. Algo realmente um movimento que não é o comum, não é o característico, mas isso vai acontecer de alguma forma. E isso não significa dizer que eu mudo a gestão de risco, tá? Gestão de risco eu já mantenho ela aí desde 2010 e vem dando resultado. Falando aqui agora de Smart Fit,
SMFT3 fechou bem o pregão de hoje, com alta de 2,61%, então um bom fechamento. Superação da máxima aqui de uma região de topo anterior, então algo bem positivo. Retornou para cima da média, voltou a fechar bem acima da média. Então aumentou a probabilidade dessa ação aí buscar o objetivo, principalmente se superar a máxima de hoje, 24,91. Então aumenta a chance de caminhar para o objetivo. Não é uma certeza que vai bater no objetivo, mas aumentou essa expectativa dela poder buscar uma região aí de objetivo após essa forte alta de Smart Fit, que inclusive está dentro da carteira recomendada. Olhando aqui para outro ativo que entrou também na carteira recomendada nesse mês, os dois ativos entraram na carteira recomendada nesse mês. A B3SA3. Então, a B3SA3 é uma operação que a gente tem aqui em aberto, que eu comentei ontem, se ela superasse aqui os 3,74 seria o sinal mais positivo para a nossa operação, que aumentaria a probabilidade de caminhar um pouco mais forte para o objetivo da operação. E aí, o que eu ia mencionar em relação a essa operação da B3SA3, que eu falei da Ciri 3, essa aqui ela veio aqui e ficou a 2 centavos do stop. Quase bateu, então tem hora que vai bater, tem hora que não vai bater, enfim, aí quase bateu e foi lá, ganhou força e agora está se aproximando bastante aí do objetivo, se aproximou bem do objetivo da operação. Ainda está mais acima para pegar uma boa relação com o todo, mas já é uma operação que já traz a possibilidade de não mais sair perdendo dessa operação. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer, vou comentar aí com vocês através do aplicativo do Trace Research, passando o valor lá do novo stop. Falando aqui agora dos destaques do dia dentro do Ibovespa. Maior alta, ASA 3. Asas, ela fechou aqui com alta de 5,97% em R$ 40,82. A ação proporcionou um sinal de alta interessante, em cima de uma região de suporte. Superação da máxima de hoje aumenta um pouco mais a probabilidade de subida do ativo. É um sinal legal, porque ele está sendo gerado em cima de um patamar ali interessante de suporte, que é em cima da média. Então é um dos ativos que caberia ali a possibilidade de arriscar alguma compra aí nesse rompimento. Eu diria até por rompimento aqui dos 41,21. Aí o stop vai ficar onde? Ficaria aqui embaixo. Ah, vai dar certo essa operação? Não sabemos, mas tecnicamente é um ponto de suporte. A tendência de alta no prazo maior, ou a expectativa é maior de alta no prazo maior, porque ela quebrou a estrutura de baixa, voltou para cima das médias e na hora de corrigir, corrigiu mais lateralmente, uma queda bem fraquinha. Então é algo positivo e o stop estaria bem posicionado. Se der errado, já tem um stop bem definido. E é isso que a gente tem que ficar ciente. Em renda variável vão ter várias operações que vão dar errado. Mas o grande desafio e a grande diferença que faz no médio a longo prazo é estar dentro de posições que, se derem certo, você ganhe mais. Um cenário que apoie isso, né, de gerar uma melhor relação risco-retorno. E quando der errado, quando você tiver errado, quando eu tiver errado, você tiver errado, enfim, quando a operação der errado, a gente aprende com ela e também a gente limita a perda dessa operação. Falando agora em queda, tivemos uma queda acentuada no pregão de hoje de Rente 3, Localiza. Caiu 7,28%, foi a maior queda do dia dentro do Ibovespa, fechou em R$ 40,01. A ação proporcionou aqui, então, uma retomada da tendência de baixa de curto prazo com essa sinalização. Retornou, lógico, para estar em cima praticamente de um patamar de suporte ali que vai de 39,71 até um patamar de 38,40. É uma região aqui de suporte, um local onde ela pode gerar algum repique de alta, mas a questão aqui é que o cenário mudou. Então, para gerar alguma oportunidade de compra, por mais que esteja nessa região de suporte, eu evitaria compra, pode até se recuperar, mas eu evitaria compra nesse momento em cima de Localiza com essa sinalização aí de baixa. Para quem estava comprado de alguma forma aqui, ó, nesse sinal de alta, que foi abaixo da média, depois de ter perdido fundos anteriores, então não tinha motivo suficiente para essa compra, mas quem estava comprado em termos de operação de swing trade, essa perda aqui dessa mínima desse fundo gerou um sinal de saída, ou seja, uma oscilação abaixo dos 41,99 no pregão de hoje, onde ela foi lá fechar em 40,01. Isso aqui já seria um sinal de limitar a perda de uma operação que não deu certo. Olhando aqui agora para os pedidos de análise de vocês. Bradesco, começando aqui por banco, né? BBDC4. Terminou aí o dia de hoje apresentando uma alta, fechamento na máxima do dia, alta de 0,91%, fechamento em R$ 16,55.
está em tendência de alta de curto prazo, enfraqueceu essa tendência, mas continua em tendência de alta enquanto não retornar para baixo dos R$ 15,55. Esse sinal aqui do pregão de hoje é a manutenção do preço acima da média, uma formação semelhante a de um martelo, um padrão de alta dos candles, superação da máxima de hoje é uma das alternativas aí de arriscar uma compra. Está muito em cima de 2 topos anteriores aqui. Então, se for para arriscar essa compra aqui, eu colocaria menos capital, porque até pela forma que foi a queda, não me anima muito e com perda de mínima da semana anterior do gráfico semanal. Tá? Então, eu colocaria menos capital. Não significa dizer que vai dar errado, mas só não encaixa tão bem para mim por conta da correção que foi bem pequena aqui e pelo já tamanho do movimento de subida do semanal sem muita correção. Então me deixa desconfortável de colocar mais capital numa possível compra nesse ativo. Outro ativo que foi solicitado para mim, BRST3, que é BrisaNet, o nome da empresa, BrisaNet, nome de pregão, né? E BRST3. É um ativo que a liquidez é muito baixa, então nem vou falar de gráfico diário aqui, que não faz o menor sentido. Se o pedido de análise que foi enviado aqui, que é um membro do canal, for para swing trade, não faria isso, eu evitaria esse ativo. Até para prazo maior, não seria o ativo que eu focaria, tá? Mas eu vou comentar aqui, ó, um gráfico mensal, ela vem com, olha a força dessa queda. E aí ela veio aqui, ó, fazendo um zigue-zague ascendente, com um cenário mais positivo ali, só que com fraqueza para subir, né? Rompe topo anterior e não vai muito longe. Rompe aqui topo anterior e já volta. Aqui de novo, rompe o topo anterior e não vai muito longe, já volta. E o pior é que quando voltou, ela perdeu esse fundo aqui anterior. E ao perder esse fundo anterior, na hora de subir, está muito fraco para subir. Então aqui, por mais que ela esteja tendo aqui um mês em alta aí de 6,79%, superando a máxima do mês anterior, não seria o ativo que eu, com essa configuração gráfica, pode até dar uma pancada aí para cima, mas não seria o ativo que eu abriria compra nele ou que eu estaria comprado. Se eu tivesse comprado, eu no mínimo colocaria ali um limite de perda nessa posição no retorno do preço para baixo dos R$ 2,80. Pregão de hoje fechou aí na estabilidade 0 a 0 em R$ 2,99. Então deixaria o stop ali no mínimo abaixo desse nível aqui assim, ó. Voltou para baixo do patamar, seria o sinal mais negativo para uma posição. Semanal não olharia para entrada, mensal também não, enfim, bem ruim, desde liquidez a também cenário gráfico desse papel prazo maior, não gosto. Depois disso vou falar aqui de um ETF, Small 11, que é o ETF das Small Caps. Então a gente tem aqui um dos ETFs, né? Tem mais de um ETF de Small Cap, mas esse aqui é um dos principais. Olhando para o gráfico semanal, a tendência é de alta, de curto a médio prazo, depois de um longo movimento de subida que superou pontos importantes de resistência, nós estamos tendo aqui umas 4 semanas de lado. Isso está representando o quê? Fraqueza para cair. Olhando para o gráfico mensal, a gente está tendo aqui um movimento, a gente teve aqui um movimento de subida que vinha dentro de uma tendência de baixa que anulou a tendência de baixa de prazo maior. Então eu vou aproveitar esse momento aqui para falar algo para vocês que assim, eu volto a falar que a gente tem um cenário de bolsa, pode até acontecer algo que está fora do radar. Mas olhando o radar da semana que eu faço todo final de semana, que aqui para quem é membro do canal recebe isso antecipadamente, eu compartilho com vocês a minha visão e minha leitura em vários setores da economia por meio dos principais índices aí da B3. Vários índices romperam pontos importantes, como o setor de consumo, imobiliário, IEX fez nova máxima histórica, financeiro fez nova máxima histórica, apenas o de materiais básicos, que é o de commodities, que está pior. Mas os demais fizeram uma mudança aí de tendência. E olhando para o setor, as small caps, também temos uma configuração aqui de mudança de cenário. Não significa dizer que ela não possa afundar, mas a questão que eu quero resumir aqui é que o cenário de renda variável, até eu mencionei isso num vídeo uma live que eu fiz com o Leonardo Fernandes da Blue3, que eu menciono que o cenário atual, o risco está em não tomar risco, o risco está em não ter uma parcela do capital ali, um pedaço, mesmo que seja pequeno, dependendo do perfil de cada um, dentro de renda variável, tá?
porque realmente o cenário é bem favorável e é isso que eu vejo aqui, ó, fraqueza para cair por enquanto. Ficaria de olho aqui em possível sinal de alta para buscar compra e melhor ainda depois de testar a média, falando de gráfico semanal, falando de curto a médio prazo, tentando pegar um movimento de 3 a 10 semanas aí de alta. Nesse momento, no curto prazo, a tendência está indefinida. Ok, está corrigindo lateralmente. Então, tendência indefinida no gráfico já pode haver até um pouco mais para baixo, mas por enquanto isso aqui é um bom sinal, na minha opinião, depois de uma sequência positiva aqui, ó, a gente pegar desde a mínima que foi atingida aqui da tendência de baixa, você teve 1, 2, 3, 4, 5 meses e agora no sexto mês de movimentação para cima que conseguiu romper níveis de preço importantes, não só no mensal, como também aqui no gráfico semanal, foi rompendo barreiras importantes ali de resistência. E na hora que chegou em outra barreira aqui, em vez de cair forte, está se sustentando, está ficando lateral e acima da média. Então, ponto positivo. Agora, no curto prazo, não seria um ativo que eu abriria posição nesse momento. Eu guardaria um pouquinho mais uma correção para fazer algum tipo de entrada. Olhando agora para a CSNA3, que eu falei do setor de commodities. Qual o setor que não está legal? Setor de commodities. Setor ali de materiais básicos, é o IMAT, né, que a gente tem como olhar o setor olhando pelo índice IMAT. Então aqui na CSNA3, CSN Siderurgia, nós temos uma tendência de baixa de curto prazo. O pregão de hoje apresentou uma alta de 2,34%, fechando em 7,42%. Mas esse ativo não seria o ativo que eu abriria compra. Ah, Dalton, mas eu gosto muito desse papel. Será que não caberia uma entrada aqui na superação de máxima do pregão de hoje? Ó, eu colocaria pouco capital se eu gosto muito desse ativo, eu gosto de operar esse ativo, eu quero operar, não tem problema com operar contra a tendência. Então, no máximo que eu faria é reduzir o capital, colocar a entrada aí na superação 7,61 e stop abaixo dos R$ 7,24, para tentar pegar algo para cima. Para mudar a tendência de curto prazo, essa ação teria que voltar para cima dos R$ 8,47. Tá? Então, aí isso geraria um sinal de mudança de tendência de curto prazo, principalmente se conseguir superar 8,70. Então, nesse momento, não só o diário, mas o semanal está dentro de uma tendência de baixa. Olhando para o gráfico mensal também dentro de um cenário mais de baixa, abaixo das médias. Tem muitos ativos melhores do que esse CNA3 para arriscar botar o capital em jogo. Pelo menos a minha forma de trabalhar. Braskem, outro ativo que está mal, que é também do setor de materiais. Também aqui, ó, topos e fundos descendentes no gráfico mensal. Está mal. Olhando para o gráfico semanal, tinha aqui uma tentativa de retomada da tendência de alta, já voltou a retomar a tendência de baixa, está dando uma tendência de baixa também pelo gráfico semanal. Enfim, tendência de baixa em diversos prazos operacionais, no curto, no médio e longo prazo, ativo está alinhado para baixo. Está em cima de um nível de suporte, ela fechou hoje em queda de 0,33%, queda de 0,33%, fechamento em 8,97 e está em cima de uma região de suporte de 8,90 até o patamar de 8,71. Pode gerar compra contra a tendência na superação da máxima no pregão anterior? Pode. Por exemplo, se eu superar na máxima de hoje, 9,13, pode gerar uma compra. Risco maior? Muito maior. Olha a força por parte dos vendedores. Vários candles pretos aqui cheios. Enfim, eu não compraria esse ativo e não estaria comprado nesta ação, principalmente se pensar em um prazo mais longo. Depois disso, vou falar aqui de lojas Renner. LRN3, fechamento do pregão de hoje em alta de 2,84%, está em tendência de alta de curto prazo. Para quem está comprado, tem aqui um ponto bem interessante com posicionamento de stop abaixo dos 18,99, ali nos 18,98, por exemplo. Já é um ponto bem interessante de colocar aqui o stop, botar um gráfico 105 minutos, ó, porque vem fazendo aqui, ó, fez esse fundo e fechou até aqui acima, então isso aqui já seria um ponto de colocar justamente o stop. Na realidade, aqui ficaria até abaixo dos 18,95 o ponto de stop. Ficaria mais bem posicionado abaixo dos 18,95. Então, ativo que eu não entraria comprando agora, porque a tendência, falando de operação de swing trade, tá? Não entraria comprando porque não fez uma correção devida, já está dentro do movimento de subida, uma tendência que apresenta alguns indícios de enfraquecimento. Eu aguardaria uma correção um pouquinho maior, principalmente via gráfico semanal, para uma compra mais interessante nesta ação. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês nessa análise de hoje. Se sim, deixa o like, deixa o joinha, agradeço demais. E lembre-se de comentar aqui qual ativo que você deseja que seja analisado na próxima análise de fechamento pregão. Grande abraço e até a próxima.